Vamos falar agora de controle de treinamentos. Muito bem, então treinamento não é a mesma coisa que desenvolvimento. Primeiro a gente fala de treinamento, depois a gente fala de desenvolvimento. O que é um plano de treinamento? Então ele visa ensinar o que precisa para um colaborador ter os comportamentos e as técnicas para atingir as metas dele, do departamento e da empresa, ok? Então, quando a gente fala em treinamento, geralmente é uma questão mais única. Treinar, um treinamento, 2 treinamentos. Desenvolvimento é uma coisa que perdura por mais tempo. O treinamento eu te apresento como fazer. O desenvolvimento eu desenvolvo habilidades, ok? Então tem similaridades, mas a grande verdade é que é diferente. Consultoria geralmente trabalha com treinamento. E quem é funcionário da empresa geralmente trabalha com desenvolvimento, ok? Claro que você, como consultor de RH, pode trabalhar com desenvolvimento, mas é que às vezes os contratos não são duráveis, né? Então, contratos mais curtos a gente trabalha geralmente com treinamento. Bom, existem alguns tipos de treinamento, por exemplo, treinamento num serviço que acontece dentro do próprio ambiente de trabalho, como a intenção de aproximar um colaborador das atividades cotidianas. Pode ser um treinamento presencial, cuja presença de um instrutor é responsável para capacitar os colaboradores, treinar um assunto específico, né? Treinar vendas, pós-venda, por aí vai, né? Uma ferramenta nova, é tudo treinamento, né? Então, por exemplo, treinamento, ele tem sempre a função de curto prazo. O desenvolvimento é uma coisa já que a gente está pensando em médio e longo prazo. Como que a gente cria uma rotina de treinamento? Bom, a melhor coisa é ter bons treinamentos que vão ajudar de fato a criar impacto nos colaboradores. Você pode criar um comitê, por exemplo, na empresa, um comitê com pessoas de diferentes setores, faz um comitê de 30 minutos por semana para identificar quais são os melhores treinamentos para os departamentos e para a empresa. Funciona muito legal porque um comitê de treinamento com pessoas de diferentes setores trazem para o RH muita informação assim maravilhosa. Márcio, quais são as etapas da execução de um treinamento? Então, primeiro, fazer um diagnóstico, levantar as necessidades dos treinamentos que o teu cliente, né, o teu funcionário precisa. Segundo, programar o treinamento. Então, tem que fazer uma agenda programada e entender quais são as necessidades. Depois, implementar. Tem que aplicar, tem que conduzir, tem que fazer o treinamento e depois uma avaliação que geralmente envia logo depois do final, não espera uma semana. Então, terminou o treinamento, já manda a avaliação. Quais são os objetivos do treinamento na empresa? Preparar as pessoas para a execução imediata de diversas tarefas. Então, outra questão, dá oportunidade para o contínuo desenvolvimento do pessoal, dos teus colaboradores. Então, às vezes é um cargo de gestão, às vezes é uma função enquanto o gestor está de férias, né? Resumo, a empresa ela deve estar sempre olhando para a sua situação atual e tentar imaginar a situação futura. Então, eu preciso treinar meu time de colaboradores para esta situação futura. Quais são as habilidades que são esperadas e por aí vai, né? Quais são algumas etapas se a gente fosse fazer uma escadinha do mundo ideal? Então, definir metas e objetivos, criar um plano de ação, possuir os recursos necessários para a realização do treinamento. Vamos falar também de levantar considerações, características e modo de ser de cada colaborador. Então, tem tanto assunto para treinamento, né? Criar, por exemplo, um treinamento de como organizar uma agenda, como estabelecer prioridades, né? Fazer medições e avaliações a fim de perceber o progresso do time. Então, assim, gente, treinamento nas empresas é um assunto gigantesco, por isso você precisa de uma ferramenta para controlar isso. É muito chato, você faz um treinamento e dali 4 meses você faz o mesmo, assim, um treinamento similar, mas basicamente é a mesma coisa, não desperta o interesse na galera. Então, 2 formas, ou você contrata uma consultoria especializada em treinamento, ou você traz alguém do mercado ou promove alguém aí na tua empresa que é topzera com pessoas, é uma pessoa descontraída, é séria, é firme, sabe dar dura, sabe elogiar para trabalhar com treinamento. E vem comigo, vamos para o próximo vídeo.